E aí, meu chapa, já começou a estudar para 2026, mas você está encontrando alguns problemas de estratégia, não está sabendo como se organizar para não repetir os erros do ano passado, né? Eu tô ligado. E fica comigo nesse vídeo aqui que eu vou te ajudar a superar esse problema com uma forma muito elegante. Olha, se você não me conhece, meu nome é Vinícius Borges, já fui aprovado em medicina na USP 2 vezes e eu trabalho hoje com a preparação para vestibular, orientando os meus alunos para ter a preparação mais profissional possível. E dentro desse começo de ano, a tendência natural é você esbarrar em alguns problemas quando você vai começar a estudar. Calma aí, eu vou recomeçar tudo do zero de novo, eu vou começar pelas aulas seguindo o cronograma do meu cursinho, eu vou começar a estudar de imediato, sem ter muito planejamento. O que eu faço para conseguir ter evolução? E, cara, nesse vídeo de hoje aqui eu vou te dar um direcionamento para isso. O que acontece, cara? Essa preparação, quando você vai recomeçar, ela é muito importante que você já tenha uma orientação em relação a ela. Qual é a orientação que você tem que ter? A principal orientação é você entender quais erros você cometeu ao longo do último ciclo e que você vai remediar com a sua preparação desse ano. Então toda organização, tudo que você fizer a partir de agora não pode ser um esforço bruto, porque esforço bruto não aprova. Tem que ser um esforço orientado para você mitigar aqueles erros que você cometeu no ano passado. Então, a primeira coisa de todas, assim, de todas mesmo, que você vai fazer na sua preparação, que eu fiz quando eu fui recomeçar minha preparação para passar pela segunda vez em medicina na USP, foi saber exatamente alguns pilares básicos da minha preparação. Quais são esses pilares, Vinícius, que você tem que saber? Primeiro de tudo, você tem que saber qual que é a sua prova-alvo. Então, eu já vi uma cacetada de gente, eu acompanho o pessoal que tá na comunidade de estudos, o pessoal que geralmente posta no Instagram que tá estudando. Cara, já começou errado. Se o seu foco é paulista, se o seu foco é vestibulares tradicionais, irmão, tá errado. Primeiro de tudo, ó, esquece você preparar para todos os vestibulares, isso não existe. Você tem que ter uma preparação focada em um vestibular, no máximo 2 especificamente. Então, primeiro, qual vai ser o seu foco? Vai ser o Enem? Vai ser a prova do FUVEST? Vai ser a prova do Unicamp? Vai ser uma dobradinha FUVEST Unicamp? Isso tem que estar bem claro. Primeira coisa que tem que definir. E depois, cara, primeira coisa, depois dessa primeira coisa inicial, ou seja, o segundo elemento de maior importância é em relação ao seu estágio de preparação. Ó, se você está vindo do terceiro ano do ensino médio, começando agora, você está num estágio. Quem já tomou uma reprovação, quem já está com 2 anos de cursinho, é um estágio completamente diferente. Então você não pode ter a mesma preparação nos dois casos. Se você está vindo no terceiro ano, é claro que sua bagagem teórica de assuntos ainda não é tão boa. Você vai ter que gastar invariavelmente mais tempo com a teoria, talvez com as aulas. Agora, você aí que a maior parte do meu público, que geralmente pela demografia de quem está estudando para medicina, a maior parte das pessoas já enfrentou uma reprovação, já está no primeiro, no segundo ano de cursinho, você, cara, tá num estágio completamente diferente. Você tem realmente que assistir todas as aulas? Cara, não faz sentido nenhum. Então, você pegar direto agora e começar a maratonar um monte de aula tá incongruente com a sua preparação. Então, a segunda coisa mais importante é você saber o seu estágio. E a sua estratégia toda, ela tem que ser guiada com base nisso. Então, o que eu daria de conselho para você que já tomou uma reprovação, que, talvez tenha batido na trave no ano passado de 2025? Você vai orientar a sua preparação para erros. Não faz sentido algum se eu começar a ver todas as aulas de novo. Então, o que eu faria no seu caso? Primeira coisa de tudo, eu ia pegar as minhas provas recentes, pegar a prova da FUVEST que eu fiz, a prova do Enem que eu fiz, e ia fazer uma análise de dados. E o que eu queria extrair dessa análise de dados? Eu vou pegar um exemplo aqui do meu aluno Vinícius. Eu vou fazer uma análise de dados aqui para cada subassunto específico. Dá só uma olhada. Para cada subassunto, como por exemplo, análise combinatória, botânica, cinemática, com base nos meus vestibulares anteriores, eu vou dissecar como está o meu percentual de acertos em cada um dos assuntos, para você entender exatamente onde tem mais potencial para você evoluir. Por exemplo, no caso desse aluno aqui, Vinícius, se você for analisar aqui, o percentual dele de logaritmo está 0%. As questões que apareceram nos vestibulares que ele fez recentemente foi, assim, muito ruim. Agora, outros assuntos, por exemplo, com base aqui na história geral, a história do Brasil, o desempenho dele foi bom. Então isso serve para dar um norte. Você tem que orientar sua preparação para erros. Você aí que talvez já tomou uma reprovação na cara, a grande chave que você tem para virar o seu ano, para não cair em mais um ano de bater na trave, é justamente orientar sua preparação para erros. Então toda a sua estratégia de preparação vai ser considerando isso. O que eu faria no seu lugar? Eu pegaria esses tópicos aqui que você tomou mais porrada nos vestibulares e colocaria nele uma prioridade mais alta. Ah, mas isso não segue a ordem pedagógica. Beleza, cara, mas você já não precisa seguir a ordem pedagógica. Você já tem uma base muito boa. Então você vai orientar sua preparação para isso. Ah, e como assim, Vinícius? Eu não vou ter que assistir todas as aulas? Não, cara, você não vai ter que assistir todas as aulas. Assistir todas as aulas é um vício que muita gente tem de validação de ego, porque não quer enfrentar a porrada das questões. E para ser bem sincero com você,
o grande potencial que você tem de evoluir vai ser nas questões, especialmente se você não está no estágio mais avançado. Então muita gente me pergunta, pô Vinícius, eu vou assistir uma videoaula agora no começo da minha preparação, eu preciso realmente aprofundar em todos os detalhes, eu preciso pesquisar tudo que o professor está falando? Não. Não é esse momento de você aprofundar. O momento de você aprofundar mesmo é por meio das questões. Então, principalmente para você que já está na preparação, que já tomou uma reprovação na cara, o seu principal ponto de aprofundamento é nas questões. Você vai pegar cada questão e exaurir tudo dela. Você vai exaurir o enunciado, exaurir as alternativas, tudo sobre a questão você vai aprofundar. Porque justamente na questão que vai estar justamente a margem para você evoluir, sacou? Quando que nas aulas, às vezes o professor fala de um assunto mais aleatório, de forma de curiosidade, que nem tem tanta incidência nas bancas assim, e você vai perder seu tempo aprofundando por lá. Então, para você que já tomou a reprovação, essa é a orientação inicial que você tem que ter. Analisa o seu desempenho, faz uma análise que nem eu fiz aqui com o Vinícius para cada um dos assuntos aqui na mentoria e joga a sua preparação com base nisso, focando principalmente em aprofundar por meio das questões. Agora, para você aí que está começando a sua preparação agora, está vindo mesmo, não do zero, porque ninguém vem do zero, mas de um estágio mais básico, de não ter muita teoria aí, você pode pegar um estágio mais de ordem pedagógica. Se você não sabe qual a ordem pedagógica dos assuntos, tem uma progressão que você faz de um nível pedagógico. Em biologia, começando pela bioquímica, depois partindo para citologia, para ter um nível de compreensão em escada. Se você não sabe qual é essa ordem, me chama lá no Instagram, @mentorviniciusborges, que eu posso te ajudar nisso. Eu vou mostrar para você qual que é a melhor ordem de cada conteúdo para você seguir. Então, isso aí é delimitado, que você precisa definir o seu vestibular e principalmente sua estratégia inicial de preparação, aí você tem que montar o seu planejamento. Aí vem uma perguntaiada do cão. O pessoal sempre me manda isso lá no Instagram. Pô, Vinícius, tem que fazer planejamento, esse negócio é chato pra cacete. Porra, não tenho saco pra fazer isso, eu quero começar a estudar de fato. E cara, eu vou te dar um soco na cara aqui na prática. As maiores empresas do mundo, os maiores atletas do mundo, as pessoas que têm mais resultado no mundo, gastam semanas, se não meses, para construir planejamento estratégico do que vão fazer em cada momento do ano, em cada momento da semana. Por que que eu e você, meros mortais, que não somos o Caio Tempone, que passou em medicina, que passou no ITA com 13 anos, por que que eu e você vamos ter exceção a essa regra? Cara, isso é um negócio brutal. Eu também achava, cara, quando eu tinha uns 13, 14, 15 anos, que o negócio era só sentar a bunda na cadeira e começar a estudar. Só que eu percebi que não é isso, cara. Porque, na verdade, esse esforço burro, ele não aprova ninguém. Então, você ter um planejamento, você saber o que você vai fazer em cada momento da sua preparação, é algo que te torna muito mais profissional. E é isso que você precisa hoje em dia. Se você for parar pra pensar, cara, pô, você teve cursinho ano passado. O seu concorrente também teve cursinho ano passado. Você estudou com o cursinho X, talvez você trocou por cursinho Y agora, mas o que realmente vai fazer a diferença não é o seu cursinho. Não sei se você já percebeu isso. O que te limitou, eu boto minha mão no fogo aqui, 95% das pessoas que estão assistindo esse vídeo aqui, se eu for pegar algum aleatório, foi reprovado não só por causa de conteúdo. Principalmente não foi por causa de conteúdo, foi por falta de organização, por falta de saber revisar, por falta de não saber exatamente o que eu ia fazer em cada um dos momentos. Então você tem que medicar isso, cara. E, na verdade, foi isso que me fez ser aprovado em Medicina USP. Eu falo com total sinceridade aqui pra você. E tem até um caso interessante, porque da segunda vez que eu fui passar em Medicina na USP, eu já estava em um estágio muito diferente do que eu estava no terceiro ano do ensino médio, quando eu passei pela primeira vez. Que era o seguinte, na minha segunda vez de preparação, que era em 2024, eu estagiava por 6 horas por dia, eu tinha pouquíssimo tempo para estudar. E, cara, tinha um dia lá, acho que eu nunca vou esquecer esse dia, foi numa quinta-feira, lá pro meados de agosto, eu cheguei em casa puto do trabalho, cara, pô, tinha dado um monte de problema lá, eu levei trabalho a mais para fazer em casa, e das minhas 2 horas que eu tinha para estudar, acabou reduzindo para 1 hora. E nessa 1 hora, a minha seleção que eu tinha feito de planejamento tinha sido para estudar o conteúdo de fisiologia animal. Eu peguei lá as questões para fazer, pô, fiz lá uma bateria de 20 questões de fisiologia animal em 1 hora. E, cara, eu acertei todas as questões, todas as 20, 25 questões que eu me propus a fazer, eu acertei. Só que aí você deve ficar pensando, pô, não, beleza, Vinícius, você acertou as questões, você deve ter ficado felizão, pô, tá com bom desempenho, vai mandar bem na prova. Cara, eu fiquei puto da vida, velho. Nossa, naquela hora, pô, eu pensei, não, vou plantar o pé na porta que nem o Tasmaria, fiquei putão. Porque, cara, o meu estudo, ele tem que ser focado em erros. Eu já tava numa preparação de mais alto desempenho. E, pô, se eu começar a colocar no meu cronograma, colocar nas minhas metas diárias só aquilo que eu sei, eu não vou ter um desempenho competitivo. Eu ficava muito no FOMO do que eu tava
precisando de mais tempo para estudar. Eu estudava por uma hora e meia, queria ter o máximo de eficiência possível, porque eu sabia que ia ter um japonês lá no poliedro competindo comigo, sacou? Então, eu tinha que fazer em uma hora e meia, o que o japonês lá do poliedro ia fazer em 10 horas. E quando eu filtrava o meu estudo para acertar todas as questões, eu não estava aprendendo nada, sacou? Então, o planejamento ele é muito importante para você centrar tudo aquilo que você tem nos seus erros, nas suas lacunas, para ter um desempenho maior. E como que você vai fazer, como que eu vou fazer, Vinícius, para montar esse planejamento na prática? Primeira coisa, você vai ter que trabalhar com metas. Todo mundo que faz planejamento trabalha com metas. Eu trabalho com metas hoje em dia. Hoje, por exemplo, eu tive a meta de gravar esse vídeo para ajudar no planejamento. É uma meta que eu estou finalizando aqui no fim do dia, já quase meia-noite. E você trabalhar com metas é um negócio que simplifica a sua vida, porque você vai chegar, pegar e aplicar. Então você vai ter que gastar um tempo da sua preparação para montar o seu planejamento com metas. Eu recomendo que sejam metas diárias, mas se não for possível, coloca a meta semanal aí para você fazer, beleza? E essa meta ela tem que ser detalhada, para que não reste dúvida do que você vai fazer. Então você vai pegar o seu ano, o seu mês, e dividir onde você quer chegar, e dividir essas metas longas, de metas mensais, metas semestrais, em metas de curto prazo, metas para você aplicar em cada dia. Então, se a sua meta desse mês aqui, por exemplo, for dominar ecologia e fisiologia animal, você vai dissecar em cada um dos dias o que você vai fazer em cada um dos assuntos de biologia e de biologia, de ecologia, de fisiologia animal, para que você saiba exatamente o que você vai fazer em cada um dos dias. Então, a sua meta diária, ela vai ter disciplina. Qual que vai ser o nome da disciplina? Biologia. E qual que vai ser o assunto? Ecologia, por exemplo. Qual vai ser o tempo que você vai se dedicar a essa meta? Vou me dedicar a 2 horas. Qual vai ser o subassunto de ecologia que você vai seguir? Qual vai ser a ordem? Eu primeiro vou começar por relações ecológicas, depois eu vou começar por ciclos biogeoquímicos. Então, você vai deixar tudo detalhado para que na hora que você for executar, você não tenha dúvida alguma. Dá só uma olhada como que a gente faz aqui na mentoria. Eu construo aqui o planejamento para cada um dos alunos com essas bases muito fortes. Então, por exemplo, aqui na preparação do próprio Vinícius, a gente coloca uma meta aqui, por exemplo, de atmosfera. Ele, inclusive, está com essa meta atrasada, eu vou dar um puxão de orelha nele. Seguinte, aqui a gente tem um tempo da meta dele, ele vai estudar 2 horas e 30 minutos. Aqui ele vai estudar o conteúdo de geografia, a disciplina, o conteúdo de atmosfera, que é o subassunto, e aqui estão os subtópicos de atmosfera que ele vai ver ao longo do dia de hoje. Características, fatores e elementos do clima, fenômenos atmosféricos, massa de ar do Brasil, tananã, tananã. Então, ele sabe exatamente o que ele tem que fazer. Dessa forma, você consegue ganhar muito mais tração. Então, você tem que ser, além de ser um bom estudante, você tem que ser um bom planejador. Porque a preparação para medicina é uma prova de longo prazo, beleza? E por mais que isso possa parecer um trabalho que não te ajude no curto prazo, no longo prazo ele faz total diferença. E lembra que a sua prova é lá em novembro, é lá em dezembro, se for uma paulista de segunda fase. Então, isso faz total diferença. Eu percebo, cara, claramente, não falaria isso se não fosse o que trouxe mais resultado para mim. Esse tipo de planejamento que eu tinha em 2021, em 2024, foram o que me fez passar em medicina na USP, e a tal ponto que eu construí uma base tão sólida com esse planejamento, com análise de dados, que isso me fez passar, muito provavelmente nesse ano agora de 2025, tirei 166 no Enem, acertei 84 na FUVEST, mesmo sem estudar tanto, porque a organização, o profissionalismo de análise de dados que a gente tem aqui na mentoria, que eu tive na minha preparação, por exemplo, analisando o percentual de acertos em cada um dos assuntos e corrigindo o meu planejamento com base nisso, foi o diferencial. Então, eu espero que eu tenha sido claro com você aqui. De duas, uma. Ou você constrói esse planejamento por conta própria, ou você procura uma ajuda especializada para conseguir resolver isso para você, para deixar tudo pronto. A minha filosofia aqui na mentoria é deixar tudo pronto para o meu aluno aqui resolver esse problema da organização estratégica. Eu construo cada uma das metas com base no vestibular, com base na minha experiência, para que você consiga ter o luxo de só pegar, sentar e executar. Agora, se você não tem condição, se você realmente não quer investir na sua preparação, nesse profissionalismo, você vai ter que pegar e fazer o trabalho sujo por conta própria, beleza? Então é sentar, parar 2, 3 dias no mês para traçar suas metas detalhadas como essa, para que não reste dúvida no que você vai fazer em cada etapa da sua preparação, beleza? Eu espero que tenha sido claro. Contem comigo nessa preparação aqui. Grande abraço, vou mostrar pra vocês aqui, o cachorrinho aqui, até ver acompanhar o vídeo aqui. No mais é isso, grande abraço, espero que vocês tenham pegado a mensagem. Valeu!